E aí galera, tudo bom? Tá começando mais um Interventores, o programa que traz pra gente um pouco da história das pessoas que usam a arte, o esporte ou a música para trazer um pouco mais de vida para a cidade, para tornar a cidade um lugar, para reatar os laços de afeto que a gente tem com essas ruas que são tão nossas. Vem com a gente descobrir. Hoje a gente está aqui na Praça da Matriz e vai conversar com a Isadora Aguiar, com a Heloísa Medeiros e com a Evelyn Hu, 3 meninas responsáveis e participantes do projeto Aqui Bate um Coração. Elas vão contar um pouquinho pra gente como foi participar dessa ação de rua. Então a gente está aqui com a Heloísa Medeiros e a Isadora Aguiar. Vai saber um pouquinho mais sobre o projeto Aqui Bate um Coração, do qual as duas participaram. Eu queria saber de vocês primeiro, então, da onde veio esse projeto e da onde surgiu realmente a ideia. Bom, o Aqui Bate um Coração foi um projeto que eu vi no YouTube, tá? O pessoal de São Paulo fez. Foi uma ideia do Rodrigo Guima e mais a Gabriela Brits, que é daqui de Porto Alegre também. E eu achei mágico, assim, eu achei uma ação super simples, uma ação entre amigos que parou São Paulo. Fez um respiro no meio daquele gigante de cidade, daquela zoeira toda, e eu achei muito bonito, assim, muito sensorial, e ao mesmo tempo muito simples o vídeo. Foi muito lúdico, achei incrível. Aí mandei uma mensagem pra ele, eu quero fazer essa ação em Porto Alegre também. E nisso já articulei um monte de amigos, mandei uma mensagem pra uma galera e tal, todo mundo se pilhou muito. Aí a gente estava articulando como é que a gente ia conseguir os corações, porque a ação ela consiste em colocar corações de isopor pintados de vermelho. Aí a gente fiquei ligando pra loja de artesanato, consegue aqui, não tinha, só tinha em São Paulo. Isso deu um mês, assim, mais ou menos, de preparação. E nisso me ligou o Lucas Alves, que é um menino aqui de Porto Alegre, que também tinha entrado em contato com o Guima em São Paulo, querendo fazer ação aqui. Então, claro, vamos fazer junto. Foi lindo, assim, porque ele chamou a galera dele, eu chamei a minha, e hoje a gente é super amigo, hoje a gente tem um coletivo juntos. Legal. E foi uma super história, assim, muito bacana. Nesse grupo de amigos que a Lolo montou, quando ela viu o vídeo no YouTube que ela repassou para os amigos, eu era uma das pessoas que fazia parte. E eu também super me pilhei de fazer com ela, e daí a gente já começou, como ela falou, a buscar onde vendiam os corações, se nós íamos fazer de corações de papel machê, se nós íamos reciclar, se nós não íamos mais poluir. Entrou numa super big discussão, até que a gente se deu conta de que o mais fácil, de fato mesmo, era comprar os corações prontos, né? Então, eu fui com ela na loja, compramos os corações, vimos o tamanho, achamos no princípio pequenos, a gente acabou fazendo uns outros de EVA maiores. E nesse dia que nós fomos comprar os corações aqui numa loja aqui no centro de Porto Alegre, a gente foi a primeira vez que a gente conheceu então o Lucas, que é esse menino que também tinha visto o vídeo, que também tinha entrado em contato com o Guima em São Paulo, e que então ele e a Lolo já estavam em contato para que a gente fizesse a ação então em conjunto. Esses dois grupos, né, que já estavam semi-mobilizados para fazer a coisa acontecer aqui. Então isso começou no meio da semana, ali por quarta, quinta-feira, daí teve toda a parte de pintar, de esperar secar, de organizar o... E todo mundo fez isso junto também? Sim, todo mundo junto. Num sábado de tarde, assim, foi sábado, na verdade, um dia inteiro. Era nós com umas bandejas de isopor, com uns palitinhos cravado para poder pintar. Enfim, várias roupas manchadas, alguns chopes depois, estava tudo pronto.
história também da gente mapear todos os monumentos que a gente queria colocar, né? Então houve toda uma estratégia, assim, né? Todo um pensar mesmo antes aonde que a gente queria estar fazendo a ação. Foram mapeados 30 locais, eu acho que a gente chegou a fazer uns 25 por aí. O critério de escolha sempre era um local que a gente queria chamar atenção, ou por estar sujo, por estar, né, depredado. Foi na Praça da Alfândega, o Laçador, na Praça Júlio de Castilhos, na Praça na Frente do Rosário. Na Redenção, no Arco do Expedicionário, na Zona Sul, lá na entrada ali perto do Iberê Camargo. Eu chamo assim, a gente fez um mapa afetivo da cidade. Legal. Na Elis Regina. A Elis Regina foi super bacana quando a gente fez na Elis. A gente está aqui com a Evelyn Hu, ela acabou de chegar, é uma também das participantes do Aqui Bate um Coração. Ela vai contar pra gente um pouco como é que foi para ela essa experiência. E eu queria que tu falasse um pouquinho também, que falaram que tu foi uma das pessoas que ficou até o final, porque vocês começaram e passaram a madrugada fazendo a ação. Foi super legal que a gente tem uma outra percepção da cidade, né? Não só a ação em si, né, de trazer um pouco mais de solidariedade, de carinho, de tirar um sorriso no dia seguinte dos transeuntes, das pessoas que passaram na frente dos monumentos, mas a gente tem uma noção da nossa própria cidade, né? Tem vários monumentos que a gente passa batido todos os dias e não se apercebe deles, ou do nome, ou por que o monumento tem um devido nome e não se dá conta. Eu acho assim, o que... Como eu falei, né, a ação é pro todo, né? Acho que a gente também tem que tirar um pouco da nossa individualidade em si, mas claro, como eu fiz a ação, isso mexe muito conosco, né? E o principal é o pertencimento, assim, né? Tu te apropriar de outras formas da tua cidade. E isso que ficou muito, muito marcado em mim, de locais que eu nunca, daqui a pouco, ou não percebi, ou nunca tinha ido também, de certa forma, sabe? Ou não vi, são novos ângulos, novas perspectivas, né? O próprio Laçador, assim, acho que eu nunca tinha chegado tão perto dele, assim, daí tu olha ele, aquele homem gigante na tua frente, assim, daí tu, sabe, até a escala humana, né? Outra coisa muito bacana também foi de ser de noite, assim, então, tu conhecer mais a tua cidade à noite, que fica um silêncio, né, um breu, e tu vai descobrindo outras referências, outras perspectivas. Isso foi muito bacana. E até outras pessoas, assim, que transitam e vivem na cidade de noite. Isso, na verdade, um outro mundo de noite, né? A cidade se conforma de noite de uma forma que que eu acho que acredito que a maioria das pessoas não tenha ideia de como aquilo se comporta de noite. Os garis são os verdadeiros interventores da cidade. E sempre de madrugada. Depois teve os mendigos também, né? Quando a gente estava ali na frente da praça do Colégio Rosário, porque a gente estava com uma escada super grande, né? Para poder atingir certos monumentos. Que a escada até era tua, né? A escada era minha, ela foi mais um participante. Era a coisa que a gente mais escutava. Assim, pra ela. Aí teve, nesse monumento na frente do Colégio Rosário, a gente tava assim, também Torre de Babel, porque a gente puxava a escada para um lado, o chão não tava muito firme, assim, né? Puxava pro lado, não, põe pra cá, não, melhor. Pra também não machucar o monumento, né? Que é um mural, assim, metálico. Então ficou todo mundo palpitando, meio que ninguém se entendendo muito e tentando colocar o coração, e de repente veio um mendigo. Na verdade, ele se sentiu um pouco incomodado, porque a gente estava, afinal de contas, na casa dele, fazendo um maior barulho, discutindo, bota lá, mais pra cá, mais pra direita, e pô, quem são essa galera aí? E a gente estava com a guarda nos acompanhando, então eles também ficaram, pô, afinal de contas, tem uma força aqui estranha na minha casa, que diabos vocês estão fazendo aqui? Peraí, deixa eu ajudar vocês. Aí ele pegou o coração assim, subiu na lateral entre a pedra da escultura e a escultura em si, né, o mural. Ele subiu pela lateral, pegou ali e colou, né, e ficou todo mundo assim de queixo caído, tipo, quem de fato também é dono também disso aqui, né? Na realidade, tu te dá conta quem
quem de fato, que a cidade não pertence a todo mundo, né? No outro dia, uns dias depois, a gente passou lá e eu encontrei ele. Eu disse, e aí, meu amigo, cadê o coração que tava lá? Aí ele ficou me olhando assim, tu tava lá, né? Era tu que tava aquela madrugada? E assim, eu fui umas pessoas que estavam. Não, eu cuidei, mas não sei o quê, mas já tiraram. Bom, não interessa se tirou. Eu acho que a intervenção ela é efêmera, mas ele ter se sentindo parte, assim, e a gente também ter podido interagir. Eu acho que foi um dos grandes momentos, assim, da noite. Foi bem bacana. Desde acho que foi o terceiro lugar onde a gente colou coração, porque a gente colou no Teatro Renascença, depois no Mensageiros da Caridade, e aí então a gente foi pra Praça Garibaldi, foi que a gente se deslocou de carro. E aí é uma praça que é super cheia de moradores de rua, assim, é bastante mesmo, e tem um monumento super bonito que é o Giuseppe e Anita Garibaldi. E ali foi, acho que a gente passou, foi a primeira dificuldade em altura, porque foi a primeira vez que a gente montou a escada, foi a primeira dificuldade em pular um obstáculo, porque era cercado, foi a primeira dificuldade porque tinham muitos usuários de crack, inclusive, muita gente na rua, moradores, e ali a gente sentiu um pouco já essa questão da interação com esse outro mundo, né, esse submundo, ou não sei como chamar, essas pessoas que moram na rua, né, estão de noite ali, que até a gente, inclusive, a gente foi quase assim, a gente ia ser assaltado. A gente teve que sair correndo com a escada, a gente viu o movimento deles, assim, eles montaram uma estratégia para nos assaltar, um chutou a porta do carro, né? Isso foi um momento meio tenso. Foi um momento, acho que foi um dos momentos mais tensos, assim, e foi bem no início, né, do que aconteceu depois. Acho que as coisas ficaram mais tranquilas, até porque todo mundo já se estruturou melhor. Não, e porque depois se organizou melhor, né? Pra quem fica atrás, quem olha, quem vê. E quando a gente chegou na Redenção, veio vindo carro de polícia a 1000, assim, deu um cavalinho de pau e eu, chegou a hora, né? Mas daí, graças a Deus, eu já tinha me precavido, eu tinha a autorização. E pedi para eles, não só para não nos prenderem, mas para nos ajudarem, né? E eu queria saber como é que foi que a guarda recebeu vocês e que trabalho como eles ajudaram vocês, porque a gente achou bem legal realmente a postura dos policiais daqui terem sido diferentes. A primeira coisa que a gente fez foi colar um coração bem grande no carro deles. Legal. Foi bem legal. E eles, inclusive, aparecem no filme, no final a gente agradece o apoio, eles foram muito bacanas. Foram bem assim. bacanas, Eu acho que muitos locais a gente não teria conseguido se eles não estivessem com a gente, assim. A gente estava falando da guarda municipal, então, e do medo que vocês ficaram de estar andando na rua. Fiquei sabendo que teve um pouquinho mais de medo, queria que me contasse como é que foi. Bom, eu, assim, as gurias que são minhas amigas, elas sabem, eu sou uma pessoa extremamente cautelosa, assim, e precavida. Quando a gente chegou dentro da Redenção, que a gente entrou com os carros, parque adentro, eu era o último carro. Passou os carros da guarda, os carros da galera, e eu era o último carro, e eu dei uma volta para estacionar de uma outra forma para que eu ficasse de frente para a saída, assim. Nesse momento, eu vi um submundo, assim, eu vi a quantidade de pessoas que saíram daquele lugar, eu vi mais de 20, 30 pessoas, parecia um pulgueiro, assim, gente saindo, quando eles viram as luzes do carro e as luzes da guarda girando. E por isso que eu falo, assim, que para mim uma das coisas que mais marcou foi essa interação com esse outro mundo de verdade, porque a gente não tem ideia das coisas que acontecem, a gente tem uma rotina totalmente diferente da rotina dessas outras pessoas, porque elas também são usuários da cidade, eles também são moradores da cidade, eles também têm os mesmos, teoricamente, os mesmos direitos e deveres que nós, mas para mim isso foi muito tocante, eu olhar aquilo, eu fiquei dias e dias e dias raciocinando sobre aquilo e pensando, porque por que eu não conseguia conviver com aquelas pessoas, por que eles estavam naquelas condições, por que as outras pessoas não sentiram medo, por que eu senti medo, por que eu tenho tanta cautela, sabe? Foi uma coisa que me marcou, assim, essa questão não só da interação com a cidade, mas da interação com esse usuário da cidade. Por que no dia a dia eu não vejo ele à luz do dia? Por que ele só aparece de noite, né? Por que ele mora nesses lugares? Quem sabe a gente não estava entrando no lugar dele ali. Nós estávamos invadindo o ambiente dele. Aquela já não era mais a nossa hora de estar naquele lugar. Eu jamais entraria no meio da Redenção, que nem uma louca varrida, às 2 da manhã de carro, porque meu cachorro não tinha fugido, entendeu? Eu só iria lá se meu cachorro tivesse fugido procurar ele. Eu jamais teria visto o que eu vi. Eu sei que um monte de gente que mora na Redenção existe, eu sei que dorme um monte de gente em volta daquele Buda, naquele parque ali redondo, daquelas árvores redondas, naqueles bancos. Eu sei que existe um monte de tarado da capa dentro da Redenção, só que eu jamais iria lá procurar por eles, né? E naquele dia, assim, não foi propositalmente, mas a gente foi fazer outra coisa, mas a gente foi invadir o universo deles. A gente foi dividir o espaço, né? A gente foi, exatamente.
teve esse pessoal tal que assustou vocês, mas também teve pessoal que ajudou vocês, né? Mais de um que subiu ali, que teve... Também tem uma menina também com o coração sorrindo na mão. Como é que foi essa interação, a interação boa, assim? Na realidade, a gente explicava um pouco do movimento, né? Explicava o porquê da ação. E acho que diferente da Isadora, eu não sei, eu não senti medo daqui a pouco pela euforia, assim, de estar colando os corações e a função da escada e busca e onde é que a gente vai botar o coração. Até que bom que teve alguém, então, que ficou nos escoltando também, que talvez foi os olhos da Isadora. Mas eu fiquei bem tranquila. E também quando as pessoas vinham falar conosco, né, eu senti elas muito de bem, assim, perguntando, se interessando, curiosas, né, vinham falar, teve uns que colaram, né, mais de um, e também mostrar para eles que eles também são donos da cidade, né. O que moveu vocês a estar fazendo esse tipo de ação? Afinal, vocês tiveram que passar mais ou menos um mês planejando as coisas, conversando, para depois passar uma madrugada inteira de noite pela cidade, assim, por quê? Eu acredito muito, assim, que essas intervenções, elas têm uma consequência, podem vir a ter uma consequência muito positiva, assim, porque a gente fazendo isso e chamando a atenção dessas intervenções, de fazer dos espaços públicos palco, de local de expressão, seja ela qual for, acho que a gente está provocando uma discussão muito bacana de sentimento de pertencimento dos espaços públicos. Teve uma repercussão na mídia, que isso era um dos objetivos da ação, para olhar para os monumentos serem cuidados, né? Como a cidade como um todo, né? Dentro desse caos que é a cidade, dessa rotação, dessa rotina do dia a dia, que é muitas vezes tão cruel, né? As pessoas vão e voltam pro trabalho e não olham o entorno muitas vezes, né? Então a gente quis trazer um pouco isso, tirar um sorriso do rosto de um senhor, de uma criança. Eu sempre digo assim que eu acho que foi uma inquietude assim desse grupo, né, de querer transformar, assim, né, uma transformação através de uma coisa tão simples, né, de uma ação efêmera, assim, mas com um símbolo. Através de um símbolo, tu poder estar dando um respiro, assim, tu poder estar proporcionando uma reflexão. Porque a ação não éramos nós, né? Nós fomos simplesmente um canal, né, que foi fazer a ação, né, que foi muito representativo para nós e de certa forma gerou vários sentimentos na gente, mas a ação em si era para o próximo, né, para perceber a cidade, para ser mais carinhoso, né, ter todo esse senso assim que não deixar a vida mais tão cruel assim, né. Hoje a gente está voltando aqui depois de alguns meses para filmar e é engraçado que a relação pessoa com o espaço público, ela nunca mais vai ser a mesma. Eu acho que eu me sinto mais ligada afetivamente com esses espaços que a gente de alguma maneira interagiu, sabe? Vem sempre a lembrança daquela noite, vem a lembrança do vídeo, sabe? Eu acho que foi uma experiência de pertencimento mesmo. E claro, cada pessoa teve uma sensibilidade frente a isso. Daqui a pouco uns não gostaram, mas tenho certeza que eu acredito assim que a maioria deu um sorriso quando olhou o coração, né, no seu monumento preferido, no seu monumento que passava todo dia. E aí, pessoal, esse foi mais um Interventores, dessa vez da Praça da Matriz, contando um pouco da história do que foi o Aqui Bate um Coração Porto Alegre. Nós conversamos com 3 meninas que foram as idealizadoras e realizadoras junto com uma galera dessa ação linda. Agora eu vou passar pro Titas, que vai contar pra gente um pouco do que vai ser a nossa próxima aventura. É contigo, Titas. Obrigado. Então, galera, no próximo episódio a gente vai estar conversando com o pessoal que toma conta da rua de um jeito um pouquinho diferente. Eles entram asfalto adentro nos finais de semana andando de skate. Dentro disso a gente vai conversar com o Matheus, o cara responsável por idealizar um projeto que visa mapear as lombas da cidade. E vamos aproveitar a estadia de uns gringos aqui para participar de um campeonato de skate e botar eles para testar as lombas da cidade. Esperamos vocês com a gente. Tchau, tchau!